Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja em você. Quero agradecer a todos vocês por se inscrever neste canal, por se preocupar em compartilhar essas mensagens. É sempre maravilhoso quando a gente sabe que você assiste uma mensagem e você pensa em alguém, então você manda o link da mensagem para essa pessoa, porque você está preocupada com ela e você sabe que a mensagem vai fazer bem a ela. Obrigado pelo like e obrigado por comentar a mensagem. Deus abençoe vocês. Deus é contigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso que não apenas criou todas as coisas. O Senhor se importa com cada obra das tuas mãos, especialmente o ser humano. Como diz o Salmo 8, quem somos nós para que o Senhor se preocupe conosco? Quem somos nós, Senhor, para que tu te importes? Portanto, meu Deus, aceita-nos na tua presença neste momento e continue olhando para a gente, já que te importas, já que o Senhor diz que nós somos dignos de honra. Então, Pai, fala conosco nesse momento. Toque em cada um de nós agora. Ou melhor, Pai, coloca cada um de nós em teus braços de amor. Estende sobre nós o manto da tua misericórdia e abençoa a gente. Que a tua mão poderosa abra as janelas dos céus para socorrer, curar, abençoar, suprir todas as necessidades de cada um de nós, teus filhos. Purifica-nos do mal, Senhor. Faze resplandecer o teu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Sobre nós levante a luz do teu rosto e nos dê a tua paz. Fica conosco agora ao estudarmos a tua palavra, que sejamos instruídos e ensinados pelo Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, Pai, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua esposa. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca ficou grávida. Dizer que Isaque era um homem de oração parece um clichê, uma repetição. Afinal de contas, a gente viu na mensagem anterior que Isaque tinha o seu Beelai Roi. Ele tinha seu momento a sós com Deus. Mas aqui, meu querido, nós temos a famosa oração da família, ou a oração em família. Quando a Bíblia diz que Isaque orou por sua esposa, nós
temos que entender que Isaac orou antes de conhecer Rebeca e depois de conhecer Rebeca. Ele participa da vida comum do lar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala exatamente isso. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3. Fala exatamente disso. Leia comigo. Maridos, vocês devem viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a sua esposa, que é mais frágil, tratando-a com dignidade, porque vocês são juntamente com ela herdeiros da justiça, herdeiros da graça da vida, para que não se interrompam as tuas orações. Veja que o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala 3 coisas importantes. Primeiro, o homem participar da vida da casa, da vida do lar. Isaac era um homem ocupado, é verdade, mas isso não tira de Isaac a oportunidade de participar da vida da esposa, da vida comum do lar. Ou seja, Isaac tem um momento em que senta com a esposa para discutir os problemas da casa. Isaac é aquele homem que a gente vai perceber que ele tem uma vida muito ativa. Capítulo 26, a gente vai ver que ele se torna riquíssimo. Ora, ninguém se torna rico sentado de braços cruzados. Ninguém se torna rico simplesmente indo para as praças bater papo ou jogar cartas. Ele é um empreendedor. Ele é um homem ocupado. E na Bíblia, os homens mais ocupados são aqueles que a gente percebe, que a gente consegue detectar através do exame da Bíblia, que eles eram homens de oração. Então Isaac vive a vida comum do lar. Ele participa da vida da esposa. Ele conhece a sua esposa. Gênesis 24, verso 67, diz assim, olha. Isaac a conduziu à tenda da sua mãe, Sara, tomou Rebeca e esta lhe foi por esposa. Ele a amou. Observe os 2 textos. O primeiro texto diz que Isaac orou por sua esposa. Agora esse texto diz que Isaac amou a sua esposa. E aqui é um amor ágape. Aquele que se interessa, aquele que participa, aquele que se envolve, aquele que não desenvolve ciúme, não busca os seus próprios interesses. É o amor que Paulo descreve na sua essência, 1 Coríntios 13. O dom maior derramado por Deus no coração humano. Isaac ama sua esposa. E no capítulo 25 a gente percebe que Isaac tem, nesse conhecimento de Rebeca, ele percebe que ela tem um problema de engravidar. Ele orou por sua esposa porque ela era estéril. Ele orou por sua esposa porque ele quer a sua esposa feliz. Ele orou por sua esposa porque ele quer uma mulher satisfeita. Ele quer uma mulher alegre, uma mulher feliz. Ele quer que sua esposa seja amada.
Há uma outra frase a respeito de Isaac e Rebeca. Leia comigo o capítulo 26, versículo 8. Isaac saiu e foi morar no Negueb, na região do Negueb, e ali ele se multiplicou, ali ele cresceu em riqueza, e o pessoal da cidade ali começou a perguntar para ele quem era Rebeca, e ele disse, é minha irmã. Mentiu igual a Abraão. E aí Abimeleque, o rei dos filisteus, não acreditou muito nessa conversa de irmão, né? Ficou observando. E um dia ele estava olhando da janela da sua casa, versículo 8, diz assim, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela da sua casa, viu que Isaac acariciava Rebeca. Observe, primeiro texto, ele orou por sua esposa. Segundo texto, ele amou Rebeca. Terceiro texto, 30 anos depois de casado, Isaac está em praça pública acariciando a sua esposa. Quando a gente lê um texto de Gênesis 25, verso 21, que ele orou por sua esposa, meu querido, a gente tem que entender que essa oração aqui não é simplesmente pedir, Senhor, tenha misericórdia dessa mulher, dê a ela um filho. Isaac orou antes de conhecer Rebeca para que Deus lhe desse uma esposa. Leia comigo Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Provérbios 19, verso 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. A casa e os bens Isaac recebeu de Abraão. Agora a sua esposa, continuação do versículo. Mas do Senhor vem a esposa prudente. Isaac ora por Rebeca antes de conhecê-la, para que Deus providencie uma esposa prudente, uma esposa carinhosa, uma esposa amorosa, uma esposa empreendedora, de Provérbios 31. Aquela que abre as suas portas às 5 da manhã para dar comida à sua casa, para administrar a sua casa. Isaac ora por essa mulher, para que Deus a envie. Rebeca é fruto da oração de Isaac. O Espírito Santo é que vai conduzir a vida de Isaac, a gente viu na mensagem anterior. É o Espírito Santo que leva você a ter paciência, a esperar, a depender, a se submeter. É o Espírito Santo que leva você a ter uma vida de comunhão com Deus. É o Espírito Santo que deve despertar você dia a dia para buscar a Deus. Agora eu encontro essa frase, Isaac orou por sua esposa. E quando a gente lê essa frase, a gente tem que entender que Isaac está participando da vida da casa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a gente viu. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 fala da mulher no mesmo nível do homem. Homens vivam a vida comum do lar com a sua esposa, dando a ela honra, dignidade. Respeitando a esposa, cuidando da esposa, amando a sua esposa, dando descanso à sua esposa. Não quero criticar ninguém,
Mas eu já estive em lares em que o marido era muito participativo e também já estive em lares em que até o prato da mesa é tirado pela esposa. Você sabe o que significa isso, né? O marido é o rei, chega, senta, ela traz a água, ela traz o chá, ela traz o suco, ela traz o prato já pronto, ele come e o copo, o prato, a xícara, ela que tem que tirar da mesa. Não estou dizendo que esse homem não é trabalhador, que ele não ganha, não traz o sustento da casa. Mas não é isso que Pedro diz. Pedro diz que o homem tem que viver a vida comum do lar, dando à mulher dignidade, dando honra à esposa, porque juntamente com ela são herdeiros da mesma graça. Nós encontramos isso no casamento de Isaac. Se você for para Gênesis capítulo 2, verso 24, abra sua Bíblia em Gênesis 2, 24, diz assim: deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher e se torne os dois uma só carne. Nós encontramos isso em Isaac. Esperou o planejamento do seu casamento, esperou a vontade de Deus, teve paciência para que as coisas acontecessem no tempo de Deus e amou a sua esposa. Amou a escolha de Deus para ele. Provérbios 19, verso 14. Amou. Meu querido jovem, eu quero me dirigir exatamente a você. Nós temos hoje um problema grave na sociedade. É a sociedade da pressa, do fast food. É a sociedade da resposta pronta, do é para ontem. Para quando você quer esse serviço? Para ontem. Para quando você quer esse sucesso? Para ontem. Eu convido você a examinar a vida de Isaac. Isaac é o perfeito exemplo de jovem que espera, depende, se submete e aceita o tempo de Deus. Esse negócio de ficar, esse negócio de relação sexual antes do casamento, tudo isso é fruto de uma geração apressada. Por isso nós temos hoje mais de 1 milhão de adolescentes que dão à luz a cada ano. A criança parindo criança. Por isso que nós temos mais de 2 milhões de abortos a cada ano. Frutos de relacionamentos apressados, não planejados. Crianças que perdem o futuro. Crianças que não têm futuro. Sendo jogadas em latas de lixo. Caixas. Sendo jogadas no monturo com crianças dentro. É fruto dessa sociedade que não sabe o valor do ato sexual. Que não é pecado, desde que esteja dentro de um vínculo estabelecido pelo próprio Deus chamado casamento. Isaac é o perfeito exemplo de um marido que se preocupa com a felicidade da sua esposa. Segunda questão aí do texto de Gênesis 25, meu querido. Deus atendeu a oração de Isaac. E Deus ouviu a oração de Isaac, né? Diz o verso 21. E o Senhor lhe ouviu as orações.
E aí, quando você lê o texto do capítulo 25, você não percebe um detalhe. E a questão, a beleza da Bíblia está nos detalhes. Mas os detalhes da Bíblia só apreende quem dá tempo à Bíblia. Quem dá tempo à palavra de Deus, não para ler apressadamente, mas para examinar, para se debruçar dentro do texto bíblico, para buscar as pérolas preciosas da Bíblia. Porque se você ler o verso 21, eu quero convidar você a ler o final do verso 26. Final do verso 26 diz assim: era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ora, que Deus é esse que espera 20 anos para atender uma oração? Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a ele um filho. Isaac vai nascer quando Abraão tem 100 anos. E Abraão vai cometer um monte de atalhos, né? Vai buscar um monte de atalhos aí para ter a oração respondida, e Deus não vai aceitar esses atalhos. A gente já viu na mensagem anterior, cuidado com os atalhos. Essa geração que a gente está vivendo, a geração dos atalhos, onde você faz de tudo para se dar bem, então você corta caminhos, você pula etapas. E quando a gente pula as etapas, meus amigos, a gente tem que estar muito preparado para sofrer as consequências. Porque se você pula etapas, você sabe que existem etapas essenciais na nossa vida. Que não dá para você chegar ao sucesso se você pular etapas. Se você pegar atalhos, não dá. Até em videogames, todo mundo sabe que se você pegar atalhos, você não consegue chegar ao final do jogo. A tal da esperteza engana você e leva você ao fracasso, à infelicidade, à derrota, à ansiedade. E nós estamos vivendo a síndrome da geração apressada. O nosso pensamento não sossega mais, as pessoas não dormem. O pensamento está acelerado. Nós estamos vivendo o amanhã antes de ontem. Não é nem hoje, é antes de ontem. Por isso a nossa mente está sempre cansada. E ainda nem aprendemos a usar o pensamento. Um dos grandes problemas da educação moderna no mundo inteiro são crianças que não sabem pensar. Não são empreendedoras, não pensam por si mesmas e sempre querem respostas prontas. Já tive estudante e tenho estudantes que sentam, colocam o lápis na mesa e esperam a resposta no quadro. Não querem pensar. E esse é um problema geral, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Uma geração apressada que não sabe pensar. Por isso, toma decisões precipitadas. E o que a gente encontra em Isaac? Amou a sua esposa, orou por sua esposa e 30 anos depois de casado ainda está em praça pública acariciando a sua esposa. Ou seja, participando da vida dessa mulher. E ele ora por essa mulher. E Deus parece indiferente. E aqui entra o problema do cristianismo moderno. Se a gente está vivendo um problema social gravíssimo, de uma geração que não sabe pensar, de uma geração apressada que não vive mais o diálogo, não senta mais para conversar,
A geração tecnológica hoje, a gente encontra pessoas, mesmo no trabalho, debruçadas sobre o celular. Já entrei e saí de lojas, olhei mercadoria, vi e não pude perguntar o preço, porque a pessoa não me ouviu. Eu chamar a sua atenção para o atendimento. Saí da loja, porque não tinha ninguém para me atender. A atendente estava presa ao celular. É possível hoje, inclusive a gente tem visto nas redes sociais, famílias inteiras sentadas ao redor da mesa ou no sofá, cada um de olho no seu celular, tablet ou computador. Uma geração que nunca esteve tão perto uns dos outros, porque somos multidão, mas tão distantes uns dos outros por conta da tecnologia. Marido é capaz de, na sala, estar mandando mensagem para a esposa na cozinha. Nós encontramos Isaac sentado na praça acariciando a sua esposa. E um jovem que parece, ele tinha tudo para duvidar de Deus, porque ele ora por sua esposa, mas ele tem que esperar 20 anos. Ele tem que esperar 20 anos para ter a sua oração respondida. Deus ouviu a oração, diz o texto Gênesis 25, 21. Deus ouviu as orações de Isaac. Essa expressão, Deus ouviu as orações de Isaac, demonstra que Deus já havia dito a ele. A resposta da sua oração é sim. Agora, o sim de Deus, meu querido, não é para ontem, não é para agora, é para 20 anos depois. Deus ouviu as orações de Isaac. E Deus atendeu a oração no tempo de Deus, não no tempo de Isaac. Isso aqui me ensina duas coisas. Primeiro, eu não posso parar de orar. Essa é a verdade, eu não posso parar de orar. Ah, mas Deus disse que vai acontecer isso depois. Deus me mandou esperar. Ótimo. É um motivo a mais para você agradecer a Deus em oração. E agora você orar pelos detalhes da oração. Como vai ser? Não o que vai ser, mas como vai ser. Aí nós encontramos Isaac perseverando em oração. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. Aqui nós encontramos, meu querido, um modelo de oração que Jesus Cristo vai dizer que é perseverante. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, mas especialmente o versículo 12, Paulo vai dizer, seja perseverante na oração. Não posso parar de orar. A oração era para Isaac como respirar. Nós precisamos respirar. Estamos respirando? Então você deveria estar orando também. Oração é a respiração da alma. Você não pode parar de orar. Segundo, você precisa aceitar a resposta de Deus. É a segunda lição importantíssima, que você precisa aceitar a resposta de Deus no tempo de Deus. Veja bem, se eu tenho que aceitar a resposta de Deus no tempo de Deus, uma coisa é importante, meu querido. Se Deus disser não, aí você não precisa mais orar. Paulo,
em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, capítulo 11, capítulo 12, especialmente no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que pediu a Deus um milagre. E ele orou 3 vezes por esse milagre. E aí Deus disse não. Deus já tinha dito não na primeira vez. Paulo orou a segunda, Deus disse não. Paulo orou a terceira e Deus disse não. Na terceira vez, Deus foi bem mais enfático. Deus disse assim, pode parar de orar. Jeremias estava orando pelo povo e Jeremias era insistente na oração. E capítulo 17, se eu não estou enganado, existem 3 momentos de Ezequiel e Jeremias em que eles oram, e Deus disse não, pode parar de orar. Não precisa mais orar por isso, porque a minha resposta é não. Então não perca seu tempo. Agora, Deus disse sim. É hora de perseverar na oração. Se Deus disse sim, vá em frente, continue orando. Ah, Senhor, quando vai ser isso? Isso aí não é importante, meu querido. Os discípulos até perguntaram a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar Israel? E aí Jesus Cristo foi enfático, foi duro com eles. Não vos compete saber aquilo que é competência de Deus. Não cabe a você modificar os planos de Deus. Não é pela sua oração que você vai modificar os planos de Deus. Aliás, a oração nunca teve esse objetivo. A oração não muda Deus. A oração deve mudar você. A oração deve moldar você. O problema nosso é que a gente quer mudar a Deus. A gente quer mudar o curso da história do nosso jeito. É hora de você esperar pela resposta no tempo de Deus. Do jeito de Deus. Da maneira de Deus. No propósito de Deus. Nós encontramos isso aqui em Isaac. 20 anos orando por um filho. É hora de você esperar pela resposta de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, no propósito de Deus. Eu digo isso com tristeza, porque hoje nós estamos vendo um cristianismo se arrastando dentro de eventos. Porque nós estamos presos a um sistema em que tudo é para ontem. Queremos tudo para ontem. E por isso, meu querido, eu quero partir para a parte final dessa mensagem. Eu comecei dizendo que Isaac estava vivendo em família. Meu querido, eu acredito na família. E quero dizer para você que é casado, valorize a sua família. Nós encontramos isso aqui em Isaac. Ele amou a sua esposa e 30 anos depois de casado, ele está acariciando a sua esposa em praça pública. Ele vivia a vida comum do lar. Ele cuidava de Rebeca. Ele amou Rebeca. Esse lar tem problemas? Tem. Aí você vai encontrar o capítulo 27, capítulo 27 e 28 é só problema no lar de Isaac. Depois que os meninos crescem, os problemas apareceram. Aí tem as preferências de Isaac, as preferências de Rebeca. Não existe lar perfeito nesse mundo, meu querido. Existem lares felizes. Aqui nós encontramos um lar feliz.
não perfeito. São duas coisas totalmente diferentes. É igual você esperar que felicidade seja ausência de problemas. Saúde seja ausência de doenças. Não existe isso. Saúde nunca foi ausência de doenças. Felicidade nunca foi ausência de problemas. Nós encontramos um lar feliz aqui, mas não um lar perfeito. Porque é feito de pessoas e pessoas são imperfeitas. Pessoas têm direito de escolhas, pessoas têm direito de opinião. Diz o texto do capítulo 27 que Rebeca amava Jacó, o preguiçoso, o trapaceiro, o zombador. Isaac amava Esaú, o jovem empreendedor, flecheiro, trabalhador. E isso trouxe sérios problemas para a casa de Isaac. Não precisava ter trazido, porque os pais devem amar os filhos do jeito que eles são, mas sem preferência. Amar cada um do seu próprio jeito. Se Rebeca amasse Esaú, eu acho que não existiria tanta revolta em Esaú. A gente encontra muita revolta nesse jovem porque parece que ele foi excluído dentro de casa. Então, se você está fazendo isso, meu querido, por favor, passe a valorizar seus filhos, passe a valorizar sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, no caso. Passe a valorizar a sua casa, a sua família. A família, como diz aí a música e muitas frases soltas por aí, a família é plano de Deus. Então, cuide da sua família, valorize a sua família e passe a dedicar mais tempo à sua família. Eu acho lindo quando o casal tem um plano de final de semana, eles saem, eles estão sempre juntos. Em todos os momentos estão sempre juntos. Tem problemas, é verdade, tem discussão, às vezes um dorme de costa para o outro. Não vou passar aqui, colocar um sol na peneira no sol. Não, meu querido, todo lá tem problema. E acredite, se quiser, aqui nós encontramos o primeiro problema, Rebeca era estéril, e nós não encontramos Isaac atirando pedras em Rebeca. Deus mais tarde vai proibir o casamento entre primos carnais, não é? Primos de primeiro grau, que no caso era o caso aqui de Isaac, justamente por causa de um problema que eu já falei lá atrás, que a ciência realmente tem a incompatibilidade sanguínea. Então Deus mais tarde vai proibir o casamento entre parentes consanguíneos, justamente para evitar essa questão de crianças nascerem com defeitos ou gerar esterilidade. Nós temos um problema grave aqui, mas Isaac, em vez de atirar pedras na sua esposa, ele ora por ela. Ele se ajoelha diante de Deus e busca a Deus pela sua esposa, junto com ela. Quando você lê o capítulo 26, versículo 8, em que os dois estão na praça acariciando um ao outro, nós temos a certeza desse casal que tem problemas, filhos que começam a brigar entre si pela primazia da casa. Nós encontramos no capítulo 27, 28, Jacó roubando seu irmão o tempo todo. Rebeca dando preferência a Jacó, Isaac dando preferência a Esaú. Nós vamos ter. Esse lá tem problemas, mas eles estão juntos, buscando a solução dos problemas. Isaac é o perfeito exemplo de um lar estabelecido por Deus.
Ele reconhece o problema e ele busca a solução do problema de joelhos. Quando a gente aprender que essa é a verdadeira religião, meu querido, a religião da prática, a gente vai parar de frequentar igrejas. A gente vai passar a ser verdadeiramente filhos de Deus. A gente vai passar verdadeiramente a andar com Deus. Até na igreja. Eu quero que o seu lar seja isso. Se ele não tem sido, é hora de você pedir ao Espírito Santo um milagre hoje. É hora de você pedir ao Espírito Santo para visitar a tua casa e se hospedar permanentemente na tua casa. Não se esqueça do teu Be'ela Roi. Não esqueça do seu altar. Você precisa ter um Be'ela Roi. Você precisa ter o seu altar ardendo em orações e ações de graças. Nós encontramos isso no lar de Isaac. É um lar feliz, embora não seja um lar perfeito. Deus tenha misericórdia de nós e que a gente aprenda cada dia com a sua palavra. Isaac aqui é um modelo para a gente, meu querido. Eu quero que ele seja um modelo para você. Conheça mais o lar de Isaac, para que você também tenha um lar feliz. Não sem problemas, mas um lar feliz. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou histórias como a de Isaac na Bíblia. Ajude-nos, ó Deus, a buscá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Ajude-nos, ó Deus, a aceitar os teus caminhos, a aceitar a tua verdade e a tua vontade para cada um de nós. E abençoe a nossa casa. Abençoe o nosso lar. E que aqueles jovens que hoje estão buscando um lar, que eles vejam em Isaac um modelo a ser seguido. E que o Senhor hoje abençoe a todas as famílias que assistem essa mensagem. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.